Você já reparou que tem dias que você está bem mais disposto, alerta e consegue entender com mais facilidade as coisas que acontecem no dia a dia? E você consegue fazer as atividades do dia a dia estando muito mais focado, muito mais alerta, com uma clareza e uma capacidade cognitiva muito maior. Ao passo que você também tem dias que não consegue. E na realidade o mais curioso, pessoal, é que esses dias que a gente está extremamente cansado, eles não necessariamente têm a ver com uma carga cognitiva que a gente tem executado antes. Muitas vezes você está cansado, mas quando você olha para o dia anterior ou para os 2 dias anteriores, você não fez nada. Seu dia foi normal, você não teve nenhum esforço intelectual aumentado, muito menos um esforço físico aumentado. Você simplesmente está cansado e você não entende de onde que vem esse cansaço. E o oposto também pode acontecer. Você pode ter um dia que está extremamente motivado e alerta e com foco super atento e disposto fisicamente, só que você trabalhou um monte nos dias anteriores ou fez exercício nos dias anteriores ou viajou nos dias anteriores, cansou e ainda assim está com muito mais motivação e muito mais energia. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a carga de trabalho prévia não necessariamente explica o cansaço que você está. Existem 2 comportamentos que você muito provavelmente está executando e são responsáveis por você ficar cansado e extremamente fadigado do nada, ou mesmo estar cansado e fadigado por vários e vários dias. Esses 2 comportamentos são muito simples e bobos e você provavelmente está executando caso você se sinta cansado com frequência. Mas antes de entender sobre esses 2 comportamentos, eu preciso explicar para vocês uma coisa importante sobre neurociência e neurobiologia. O nosso cérebro, ele tem, tal qual outros mecanismos fisiológicos do nosso corpo, de uma maneira geral, mecanismos de autorregulação. O que significa isso? O próprio cérebro regula ele mesmo. Tá? Isso é muito comum, a gente chama na fisiologia de alças de feedback inibitório. Você não precisa saber esse nome, mas só para você saber que existe. E o nosso cérebro não é diferente. O nosso cérebro tem diversas alças de autorregulação onde ele mesmo regula a atividade dele. E uma dessas alças de regulação diz respeito ao alerta e ao cansaço. De uma maneira bem simples e bem didática, se você, durante o dia, está executando atividades cognitivas, está executando atividades neuronais, ou seja, células do seu cérebro estão em atividade, é como se o resquício ou o efeito colateral, entre aspas, porque não é algo negativo, né? Mas o efeito colateral, o resquício, o resultado dessa atividade neuronal aumentada durante o dia, conforme você vai estudando, resolvendo problemas, tendo controle emocional, tendo que falar com pessoas, tendo que ligar para quem você não quer, enfim. Para você sobreviver durante o dia, o seu cérebro está em constante atividade e, como consequência, ele vai liberando uma série de substâncias durante o dia que vão se acumulando no seu cérebro e se acumulando no seu cérebro até que finalmente, na noite, essas mesmas substâncias acabam sinalizando o seu cérebro para ele descansar. Em outras palavras, o seu próprio cérebro produz uma substância enquanto ele está trabalhando que inibe ele mesmo. Essa inibição do seu cérebro deveria, pelo menos, né, na teoria, resultar no sono. Então, a pressão do sono, ela acontece conforme você vai executando comportamentos durante o dia e você chega até a noite e começa a ficar fadigado, cansado, muitas pessoas acabam ficando um pouco mais cedo e finalmente você dorme e todo esse acúmulo de substâncias no seu cérebro durante o dia, literalmente é lavado durante o seu sono. Quando você dorme, quando você entra em sono, principalmente durante o sono profundo, uma das fases do sono, o seu cérebro sofre uma lavagem cerebral, literalmente uma lavagem cerebral, pelo líquido cefalorraquidiano, não interessa aqui, é um líquido que tem dentro do seu sistema nervoso central, removendo todas essas substâncias, fazendo com que no outro dia, teoricamente, você acorde descansado. O problema é que tem, como eu falei, 2 comportamentos que as pessoas normalmente executam, e são simples e bem bestas, e que acabam impedindo essa sinalização no cérebro. É como se essas substâncias que são benéficas, não é só o cérebro que faz isso, tá, pessoal? Quando você vai na academia e começa a fazer um treino de musculação, por exemplo, você vai ver que conforme vai passando as repetições,
o seu músculo começa a arder. Começa um acúmulo específico de substâncias ali, começa uma sinalização específica de substâncias ali, fazendo com que você tenha fadiga e pare de executar o exercício. Isso é protetor. Imagina se você não sentisse fadiga, você ia ficar fazendo aquele movimento ali até romper as fibras musculares ou mesmo romper um tendão. O nosso cérebro é a mesma coisa. Esse acúmulo de substâncias que acontece durante o dia, ele é para ser protetor, porque ele vai permitir com que você descanse durante a noite. No entanto, existem alguns comportamentos que acabam impedindo essa sinalização. 2 comportamentos são esses. Primeiro, comportamento número 1 que você provavelmente está executando e que está mantendo você cansado cronicamente: excesso de cafeína. Excesso de cafeína é muito comum quando a gente vai ver um paciente na clínica que sofre de ansiedade ou está com problema de sono. A maioria das vezes é por excesso e uso indevido da cafeína. O paciente toma cafeína, toma café o dia todo, com o objetivo de ficar acordado, porque ele está cansado, ele precisa despertar. Isso faz com que ele não consiga dormir e no outro dia, como ele acordou cansado, o que ele faz? Toma cafeína de novo. Toma café, não consegue dormir. No outro dia, ele acorda cansado, o que ele faz? Toma café. E assim, esse ciclo vai se perpetuando, fazendo a pessoa ficar cronicamente cansada. E é curioso, porque você chega para uma pessoa e dessa e fala: ei, tome menos café que você vai conseguir ficar mais descansado, porque vai dormir melhor. A pessoa olha para você e fala: mas como que eu vou parar de tomar café se eu estou cansado? Então, de fato, é meio contraditório, mas sugiro fortemente que você tome muito cuidado com o quanto de café você está ingerindo. O segundo comportamento que você faz, que provavelmente está mantendo você cansado, é o excesso de estímulos. Você está se expondo demais a situações que geram estímulo, fazendo com que você tenha essa sensação, eu sei que você tem essa sensação, que você está sempre atrasado. Sabe essa sensação que você está sempre atrasado, uma obesidade mental absurda, que você precisa ficar correndo. Eu preciso olhar meu Twitter, eu preciso olhar o YouTube, eu preciso olhar o TikTok, eu preciso olhar o Instagram, eu preciso olhar os jornais e o grupo de WhatsApp da sala e o Telegram, e você está sempre atrasado devido a esse estímulo, esse excesso de estímulo, fazendo com que o seu mecanismo de alerta comece a ficar muito ligado. E isso se transforma mais uma vez em uma bola de neve. Você precisa ficar checando, e isso é muito parecido com um comportamento obsessivo-compulsivo, onde você tem pensamentos obsessivos. Eu não estou falando que você tem transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, tá? Eu estou falando que você cria uma rotina obsessiva-compulsiva, que você tem pensamentos obsessivos. Eu preciso verificar, eu preciso olhar, eu preciso ver o que está acontecendo, eu estou perdendo alguma coisa. E você tem um comportamento compulsivo de ficar olhando para conseguir estar por dentro de tudo. E mais uma vez, isso vai impactar o seu sono, isso vai impactar a sua capacidade de se alimentar bem. Muitas vezes isso faz você negligenciar a sua busca por exercício físico, muitas vezes isso faz você negligenciar o seu contato social e você acaba virando uma pessoa hiperestimulada, querendo buscar cada vez mais dopamina digital, fazendo com que esse hiperestímulo se torne crônico, gerando mais uma vez essa percepção absurda de cansaço. Então acho que 2 coisas importantes de você procurar setar dentro do seu cérebro é cuidar o consumo de substâncias, né? A cafeína ela é uma substância psicoativa bastante potente. E 2, faça uma higiene digital. Tenta entender que você não vai perder um braço se você ficar 1 hora a menos fora de alguma rede social e conseguir relaxar um pouco mais, principalmente fazendo aí algum tipo de higiene do sono, permitindo com que você durma um pouco melhor. E com o tempo você vai dessensibilizando e entendendo que ficar um tempinho a mais fora de uma rede social ou fora de uma plataforma não está impactando em nada a sua vida. A vida continua e você não está atrasado nem atrasada. Na verdade, muito provavelmente fazendo isso, você conseguirá ter um tempo de maior qualidade quando você for estudar, quando você for de fato acompanhar algum conteúdo ou quando você for buscar algum tipo de aperfeiçoamento. Então presta atenção nesses 2 comportamentos, porque a tendência é que eles virem automáticos com o tempo, se é que você já não está com isso automatizado.